E a outra trágica notícia, senador Paim, que comove o país pela atrocidade que diz respeito ao assassinato brutal de uma criança de 11 anos, indefesa, o Bernardo Uglione Boldrini. Esse crime é mais do que bárbaro, é um crime hediondo, é um crime odioso, um crime como todos são, mas um crime praticado contra uma criança indefesa, mal amada, desrespeitada, naquilo que é de melhor, que é o amor dos pais, é mais trágico e mais triste. E pessoas, senador Simão, pessoas formadas com curso superior, envolvidas numa disputa patrimonial, matar uma criança da forma bárbara e covarde como foi esse menino vítima. E toda a encenação, eu diria, fingida, porque um pai que o filho desaparece, ir para uma festa como se nada tivesse acontecido, é no mínimo suspeito. É no mínimo suspeito. É muito clara toda este cenário de horror e desejamos que os anjos acolham o Bernardo, como já o fizeram, porque é uma vítima daquilo que nós mais aqui falamos sobre o desamor, a falta de respeito das pessoas, o que leva a esta violência. Mas no caso dele, uma disputa por herança, uma disputa por patrimônio, chegar a este limite. Nem vou falar sobre as instituições, daquilo que muito bem a colunista Rosane Oliveira, lembrando, porque foi no dia que morreu Gabriel Garcia Marques, a crônica de uma morte anunciada. Então, é muito triste, especialmente para nós gaúchos, porque essa cidade onde vivia o Bernardo, Três Passos, é uma comunidade de pessoas que se conhecem, de pessoas amigas, de descendência alemã, italiana. É gente que tem na convivência fraterna o seu modo de vida e o seu respeito. Então, também para a comunidade, também são violentados esses princípios da boa convivência e do respeito. Como de Frederico Westphalen, também da mesma forma, italianos, alemães estão lá convivendo numa solidariedade, eu diria, de amigos, de familiares, e agora as duas cidades aparecem no noticiário nacional e internacional desta forma que ninguém lá, seguramente, ninguém queria. E todos sofrem e todos sentem o bárbaro assassinato do nosso Bernardo Uglione Boldrini. Não há, nessa altura, nada de dizer tem que ter pena mais grave. Não. Não há pena que possa fazer com que essas assassinas e esse assassino paguem pelo mal que fizeram. Paguem pelo mal que fizeram, porque é inaceitável, sob todos os aspectos. Então, é muito triste para nós, senadores gaúchos, senador Paim, a mim, que não sou mãe, mas imagino a dor dessa criança, desse desamor, que sozinho aos 11 anos, senador Simão, foi a um fórum, procurou o juiz para dizer que ele era mal amado, que ele não tinha atenção do pai. Com muita atenção, concedo à parte ao senador Pedro Simão. Vossa Excelência, como nunca, fala em nome de todo o nosso Estado nesse momento. E tem razão, Vossa Excelência. Há muito tempo que eu não via uma sensação de tanta dor, de tanta mágoa, de tanta tristeza em todas as pessoas como nessa oportunidade. A gente não consegue entender, a gente não consegue... e esse pai e essa madrasta realmente... Deus me perdoe, mas esse rapaz é um belo rapaz. Quando ele escreve no quadrinho da escola, meu pai é meu herói. Quando ele caminha em roda da casa horas,
porque a madrasta não dava a chave. Ele tinha que esperar o pai chegar para poder entrar na casa. 11 anos, uma criança, senador. Quando ele vai dormir na casa do padrinho, não, a primeira comunhão, fazer a primeira comunhão, então os dois pais do amigo dele fazendo às vezes do pai, porque nem o pai nem a mãe foram na primeira comunhão dele, é exagerado mesmo. Sepultaram sem saber se ele estava morto, porque na verdade a injeção aquela leva tempo e eles não tinham a convicção se estava morto ou não estava morto. É coisa demais. E eu assisti, porque me deram cópia, da entrevista do pai na rádio. É de uma crueldade. Aquele garoto morava lá em casa. Quer dizer, em primeiro lugar, ele fala no passado, ainda não se sabia o que era feito do garoto. Onde é que ele estava, né? Que ele não estava. O que tinha acontecido? Aquele garoto morava na minha casa. Aquele filho mora na minha casa. É a expressão que ele tinha de ser. Olha, eu falo com toda sinceridade, custa a gente acreditar. Dinheiro, meu Deus, ele tinha o pai tinha dinheiro para ele, sobrava alguma coisa para o filho, e a madrasta tinha a filha dela que já tinha herança garantida. É exagerado demais. Eu não consigo acreditar. Juro por Deus que eu não consigo acreditar, não consigo entrar na mentalidade das pessoas. Médico famoso, brilhante, capaz, competente, e, no entanto, um desamor de uma vez. A mãe do guri se suicidou no consultório dele 4 anos antes. 5 dias antes de assinar o divórcio, onde ela receberia uma parte grande de dinheiro e receberia uma pensão de 10 mil. 5 dias antes de ela assinar, ela teria se suicidado no gabinete do escritório dele. É duro demais, sinceramente é duro demais. Olha, eu tenho falado muito sobre o Telespaço, porque quase metade da população de Telespaço nesses últimos 50 anos saíram de Telespaço e são os heróis que levaram o desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso do Norte. Toda essa agricultura que está acontecendo, esse desenvolvimento fantástico na agricultura e na pecuária, é gente lá de Telespaço, inclusive. Foi o estado onde mais saiu gente. Tinha 35 mil moradores há 40 anos atrás, hoje não chega a 30. Metade viajou para levar o progresso para o resto do Brasil. E um fato que nem esse, olha, eu dou um abraço carinhoso em Vossa Excelência. Obrigado, senador. Mas realmente tenho certeza que o país na presidência, Vossa Excelência na tribuna e eu aqui, é um dos momentos mais tristes sobre um assunto doloroso que Vossa Excelência tem obrigação de falar, mas que a gente até preferia calar pela dramaticidade da questão. Meu carinhoso abraço em Vossa Excelência. Agradeço, senador Simão, pelo brilho desse à parte, porque, como eu disse, normalmente quando acontece um crime com esse grau de perversidade, numa criança de 11 anos, normalmente vem, mas vamos ter que fazer uma lei mais dura. Nós temos as leis, nós precisamos é que a justiça seja feita, que a justiça seja executada exemplarmente. Talvez essa seja a forma de o Poder Judiciário e o Ministério Público do nosso Estado e a polícia prestem em homenagem à memória desta criança de 11 anos, barbaramente assassinada pela madrasta, por uma assistente social e, evidentemente, se não com a participação, mas pelo menos com a omissão covarde do próprio pai. Concedo a parte ao senador Mário Couto. Senadora, o tema que Vossa Excelência traz é um tema muito triste. Entristece, tenho certeza, não só a senhora, mas todos os brasileiros e brasileiras. Nesses casos, senadora, eu sou a favor da pena de morte. Pense num pai. Pedro Simão falava e eu me lembrava do meu filho. Eu tenho um filho de 5 anos de idade. E me lembrava das palavras dele. Ele sempre diz para mim: papai, eu quero ficar contigo.
Faça uma ideia, um garoto de 11 anos de idade. É terrível. Então, olhe, sinceramente, eu não quero prever que não vá se fazer justiça, mas eu temo num país chamado Brasil. Eu temo. Nesses casos, sinceramente, eu sou a favor da pena de morte. Este rapaz, esta moça, deveriam ir para a guilhotina. Não tem outra opção para se desejar a este casal. A Bíblia diz que cenas como essas iriam aparecer quando já estivéssemos próximos do final do fim mundo. Do mundo, é. E olhe, uma cena dessa entra lá no fundo da nossa meditação. É muito profundo o que aconteceu. Muito profundo. Não tem quem aguente no seu sentimento. Por isso eu quero parabenizar Vossa Excelência e o sentimento de Vossa Excelência de ter trazido um tema tão triste, mas que Vossa Excelência presta a solidariedade a esta criança e ao povo brasileiro. Parabéns, senadora. Obrigada, senador Mário Couto, pela forma como fala da relação entre pai e filho, e sobretudo de um pai maduro, de barba branca, com uma criança de 5 anos. E quanto ensinamento essa criança de 5 anos lhe dá? Em amor, em afeto, em reciprocidade, dele que não diz, mas deve pensar, você é o meu herói. Assim como o Bernardo escreveu naquela mensagem ao pai, você é o meu herói. Então, não chego ao ponto de Vossa Excelência, mas entendo quando fala sob pena de morte, que numa hora dessas de um crime tão bárbaro, tão hediondo quanto esse, suscite esse sentimento daquelas pessoas que já não mais confiam na justiça. Mas eu continuo dando um voto de confiança e penso que pela gravidade desse e de tantos outros crimes praticados em nosso país, de que o julgamento seja um julgamento profundo e que se faça de fato justiça. Queria encerrar, senador Paulo Paim, fazendo a abordagem do que há pouco falou a senadora Vanessa Graziotin sobre a questão de um tema, porque essas notícias tristes correram pelas redes sociais. Rede social remete à questão da internet. O projeto do Marco Civil da internet. Estou terminando, senador Paulo Paim. Senadora Ana Amélia, só pelo tema que Vossa Excelência levantou, eu já lhe dei 5, mas darei mais 5 se necessário. Muito obrigada. Fique tranquila. Como a manifestação foi no sentido de dizer que não se pode admitir que pessoas com curso superior, um médico, uma enfermeira, uma assistente social, as 3 peças-chave deste crime bárbaro, ignorem o que estavam fazendo. Não é possível, não há nenhuma forma, nenhuma explicação minimamente razoável de terem cometido essa atrocidade contra uma criança indefesa de 11 anos, sorridente, que gostava de conviver com os amigos, que amava as pessoas com as quais ele convivia e que ele, como eu disse, ao ir buscar o juiz, entrar no fórum, pedir para falar com o juiz. Imagine a iniciativa, senador, o que sentia essa criança ao fazer esse gesto em busca de socorro. O que ele foi fazer foi buscar socorro. E, ao mesmo tempo, protegia o pai, porque ao dar mais uma oportunidade ao pai, que levou à morte, ele, no fim, mostrou a sua enorme generosidade de uma criança que acreditava que as pessoas eram boas, que os adultos eram bons, mas não eram, pelo menos naquele ambiente que ele viveu, não eram boas. Enfim, a justiça se faça e vai acontecer isso.